Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional. Nesta sexta-feira, dia 2 de maio de 2025, o Inter já está em São Paulo para o jogo de amanhã contra o Corinthians, às 18h30, lá na Neoquímica Arena. Duelo importante dentro do Campeonato Brasileiro, para o Inter voltar a vencer também dentro do Campeonato Brasileiro. A gente vai mostrar a situação do Inter na tabela de classificação. Tem desfalque de última hora e novidades sobre Carboneiro também, o garoto de 16 anos que foi bem avaliado por Roger e vai para mais um jogo com a camiseta do Internacional sendo uma opção. Quem tá fora, quem tá dentro, o time que trabalhou hoje com portões fechados no CT Parque Gigante, tudo isso nesse conteúdo. E a gente também fala do atacante que está no futebol russo, que interessa ao Internacional para a janela do meio do ano, e também os 3 jogadores mais cotados para serem vendidos pelo Internacional nesta temporada. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então joga com responsabilidade. Vai na manhã lá no site da KTO e vai dar uma brincada, faz o teu registro, o link tá na descrição ou no primeiro comentário fixado desse vídeo também, que é o link que vai te direcionar para a aba de registros da KTO. Vai lá que tu vai ganhar uma barbada e ainda vai dar uma olhada nas odds para brincar lá na KTO, tá certo? Gente, vamos lá, o Inter finalizou a preparação hoje à tarde no CT Parque Gigante com portões fechados e logo depois já viajou para São Paulo, onde já está, tá? A delegação chegou no final da tarde, início da noite dessa sexta-feira lá em São Paulo para o jogo de amanhã contra o Corinthians, 18h30, na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians. E para essa partida, o técnico Roger Machado tem algumas novidades importantes, tá? Antes disso, só para a gente lembrar, para quem não tá por dentro, o Internacional, depois da última rodada e a vitória contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, pulou para a 6ª colocação, tem 9 pontos, 5 a menos que o Flamengo, que é o líder, e 4 a menos que o Palmeiras, que é o segundo colocado. O Bragantino tem a mesma pontuação do Palmeiras, 13 pontos, então o Inter só pode alcançar nessa rodada um G4 para ficar na 4ª colocação e passar o Cruzeiro, tá? O Cruzeiro, inclusive, nessa rodada do Brasileirão, encara o Flamengo em casa. É jogo difícil, pode ser que acabe perdendo, então o Inter pode acabar entrando aí dentro do G4. Se o Cruzeiro empatar, já serve, mas o Inter tem que fazer o seu papel e vencer esse Corinthians, que anunciou o Dorival Júnior no início da última semana, ganhou do Novo Horizontino pela Copa do Brasil fora de casa no meio dessa semana, tá começando a se reestruturar com o Dorival, o time do Corinthians. Bom, em relação a novidades, tá? No Internacional, Carboneiro, ele não foi relacionado. Se tinha uma expectativa de, quem sabe, o colombiano voltando a aparecer na lista de relacionados no time do Roger Machado, quem sabe até sendo titular, mas ele não concluiu a sua recuperação, ainda está numa transição física, já trabalhando com bola no campo. Foi assim ontem, a gente trouxe aqui no canal, mas ainda não volta contra o Corinthians. Ele deve voltar contra o Atlético Nacional de Medellín na semana que vem, quinta que vem, lá na Colômbia, tá? Ele que é colombiano, vai aí revisitar o seu passado, ele que há bastante tempo já não joga no futebol colombiano, deve voltar então na quinta-feira. A outra novidade, Ivan, quem vem sendo o principal reserva do Antony na medida que o Rocher se recupera da cirurgia que fez no 4º metacarpo da mão, tá? O Antony vem sendo titular, o Ivan Quaresma vem sendo reserva, e a quarta opção para a meta do Inter é o garoto Cauã Jesus, que agora passa a ser terceira porque o Ivan teve um problema na lombar, uma dor lombar durante a semana nos treinamentos e também não viajou para São Paulo, tá? O garoto Raikkonen, de 16 anos, até fez gol que acabou sendo anulado, mal anulado, contra o Maracanã do Ceará pela Copa do Brasil no último meio de semana, volta a ser relacionado, viajou para São Paulo com a delegação. Então o Carboneiro segue fora, Ivan com uma dor lombar tá fora e o Raikkonen relacionado novamente. As 3 principais novidades aí na delegação do Internacional. Lembrando que o Inter tem uma lista extensa de jogadores no departamento médico. O último deles foi o Vitinho, que quebrou o dedo indicador da mão esquerda, passou por uma cirurgia bem sucedida, mas vai ficar fora dos gramados por tempo indeterminado. O Borré, que ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, que nem o Carboneiro, que já está nessa transição física. O Ricardo Matias, que teve uma entorse no joelho. O Luca, que teve uma lesão na coxa direita. O Rocher, que operou a mão esquerda.
O Bruno Gomes, o Mercado e o Luca Drummond que fizeram cirurgias no joelho direito, né? O Bruno Gomes mais pro final do ano, agora deve voltar. O Mercado, quem sabe um pouco antes do Super Mundial ou logo depois, ele e o Luca Drummond que romperam lá em setembro, outubro do ano passado. E ainda tem o Diego Rosa que também tá numa transição, quem sabe possa voltar com o Carboneiro, ele que teve uma lesão no adutor da coxa. Sendo assim, tá, rapaziada? As duas novidades que a gente trouxe hoje à tarde aqui no canal, que o Inter tem trabalhado nos últimos dias nos treinos fechados. Thiago Maia na vaga do Bruno Henrique e Gustavo Prado na vaga do Bruno Tabata podem ser titulares amanhã contra o Corinthians. O provável Inter tem Antony no gol, Brian Aguirre na lateral direita, Vitão e Vitor Gabriel a dupla de zaga e o Bernabé na lateral esquerda. Primeiro volante, Fernando. Mais à frente, o Bruno Henrique ou o Thiago Maia. Os dois já treinaram como... Bom, o Bruno Henrique vinha sendo titular, né? O Thiago Maia treinou como titular nas últimas atividades e pode ser uma novidade. Gustavo Prado ou Tabata, Alan Patrick e Wesley. E no comando de ataque, mais uma vez, Ener Valencia. Esse o Inter para pegar o Corinthians amanhã lá em São Paulo. Bom, eu quero falar agora de mercado porque a informação das últimas horas é bem importante e vou te dizer que ela é animadora, tá? A gente fala muito da necessidade, talvez, do Inter ter um atacante mais 9, mais fixo dentro da área. Quando eu digo atacante fixo, não que ele não possa ser também móvel, mas mais fixo em relação a Ener Valencia e Borré. E a informação veio até primeiro com meu parceiro Lucas Colar, um abraço pra ele, tem canal aqui no YouTube, se inscrevam lá, e que a gente confirmou hoje à tarde, é de que o Inter de fato está monitorando a situação do Alejandro, atacante de 25 anos, que jogou muito no Atlético Mineiro, depois jogou muito bem também no Red Bull Bragantino e esteve emprestado ao Vitória da Bahia na última temporada, jogou o Campeonato Brasileiro, foi artilheiro do Brasileirão ao lado do Yuri Alberto, atacante do Corinthians, e que pagou a sua multa de 30 milhões de reais, 5 milhões de euros, para rescindir o contrato com o Bragantino, porque ele estava emprestado só ao Vitória, mas pertencia ao Bragantino, e se transferir de graça para o CSKA Moscou da Rússia. Acontece que o Alejandro não tá jogando por lá, ele assinou um contrato de 3 anos, mas até agora ele tem pouquíssimos jogos com a camiseta do CSKA, apenas 4 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência até o momento, e sim, ele vê com bons olhos, quem sabe um retorno já ao futebol brasileiro, e isso é natural, né? Jogador que bate e volta na Europa, acontece aos montes, e é um jogador que está sendo monitorado pelo Internacional, até o momento não tem proposta feita, mas vale ressaltar, o empresário do Alejandro é nada mais nada menos que Giuliano Bertolucci, ao lado de André Cury, um dos principais agentes do futebol brasileiro, e que tem uma boa relação com o Internacional, tem alguns ativos aqui no clube, tem o Vitão, tem o Thiago Maia e outros jogadores também mais novos que são do Bertolucci e seus sócios empresários. Então essa boa relação poderia auxiliar caso o Inter faça uma proposta para o Alejandro vir no meio do ano. Até o momento não há proposta nem negociação, repito, mas há um interesse e um monitoramento por parte do Internacional. Mas a janela também deve ser muito importante esse ano para saídas, tá? E é disso que a gente tem que falar aqui. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações. Tem que estar inscrito aqui. Tem muita gente que às vezes assiste o vídeo e não é inscrito. É de graça. Só apertar no botãozinho do inscrever-se que dá uma força enorme aqui pra gente seguir com os conteúdos, tá? Quais são os 3 alvos do mercado europeu que o Inter tem hoje, tá? Vitão, Bernabé e, por último, o Roger falou na última entrevista coletiva de que já existem alguns movimentos e sondagens e interessados no garoto Vitor Gabriel, que talvez tenha hoje o principal valor de mercado entre esses 3 que a gente citou. Vale lembrar que o Vitor Gabriel ainda não é do Inter, tá? O Vitor Gabriel veio por empréstimo por um ano para a base como lateral esquerdo. Ele é zagueiro de origem e veio como lateral esquerdo para a base do Inter. Subiu com o Roger como lateral esquerdo, Roger viu uma possibilidade dele jogar como zagueiro, deu certo, e agora o Inter tem que pagar $500 mil até o final do ano para o Sport Recife para contratar em definitivo, vai fazer isso, inclusive o Inter já estuda antecipar e não esperar até o fim do ano para comprar o Vitor Gabriel. É um garoto de 21 anos completados nessa semana e interessa já ao mercado europeu e recebeu algumas sondagens. O Vitão, cara, o Vitão já chegou a estar vendido por 10 milhões de euros para o Real Betis da Espanha. Teve interesse também do Flamengo na última janela do início do ano. Teve interesse do Nottingham Forest, que chegou a oficializar uma oferta de 8 milhões de euros no meio do ano passado, antes dele ser vendido e acabar voltando para o Inter, quando teve a transação que foi mal feita, né? Vamos lá, o Betis contratou um jogador, sendo que nem podia contratar por conta do fair play financeiro.
Mas no fim das contas, o Osasuna da Espanha também é um interessado. Repito aqui, eu conversei com algumas pessoas do entorno do Vitão e do Inter que acreditam que o Osasuna não vai chegar nem nos 10 milhões de euros que o Betis ofereceu no meio do ano passado. Quem dirá nos 15 milhões de euros que o Inter pensa em receber pelo zagueiro Vitão, que já tá com 25 anos. Então, assim, talvez esse seja o último grande ano para o Inter fazer uma grande venda para o futebol europeu desse jogador, mas ele também está sendo monitorado por outros clubes da Europa, assim como o Bernabéu. A informação que a gente trouxe, que veio lá em GZH, também foi confirmada lá pelos espanhóis, de que Sevilha e Betis, dois clubes rivais de Sevilha lá na Espanha, estão interessados no Bernabéu, que tem contrato ainda com o Inter até 2028, é um contrato longo, mas que o Inter pagou 3 milhões e 700 mil euros para contratar junto ao Celtic Glasgow da Escócia no início do ano, e já tem clubes também de olho. Então são 3 jogadores do Inter, que até o momento não estão negociando venda, não estão vendidos, mas estão aí gerando esse interesse do futebol europeu, tá certo? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.